Será que tá dando certo? Não tá entrando ninguém? Tem alguém aí? Gente, tem alguém aí? Não tá aparecendo ninguém aqui pra mim até agora. Rosineide entrou. Boa noite. Ai, agora que tá entrando, pessoal. Achei que tava travada. Eu tô um tempão aqui e não entrava ninguém. Tava travada pra vocês? Tá tudo ok? Tá dando pra me ouvir direitinho? Tava travando. Boa noite. Gente, tá dando pra me escutar? Porque tá travado aqui pra mim. Não sei o que tá acontecendo. Responde aí na caixinha, por favor. Então, assim, boa noite. Vamos começar a aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre diabetes, né? Uma patologia. Mais uma patologia. Na segunda-feira nós falamos sobre hipertensão, né? E assim, eu queria ressaltar para vocês que a hipertensão e a diabetes, no período onde que nós estamos vivendo agora, do Covid-19, essas duas patologias, essas duas doenças, infelizmente, agravam mais os pacientes que têm Covid-19, né? As pessoas que tá travando, Laís? Ó, da Andressa falou que tá beleza, da Rosineide também. Continuando, pessoas que se infectam com o Covid-19 e que já possuem essas doenças crônicas, que é a hipertensão e a diabetes, tende a agravar mais, né? Pessoas, elas ficam com a doença mais agravada, a mortalidade é muito grande em pessoas que têm hipertensão e diabetes e pega coronavírus. Então, por isso que eu resolvi falar sobre essas duas patologias com vocês, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho mais o que é a hipertensão, quais são os sintomas, como a gente pode evitar, e a diabetes também. A diabetes, ela é muito mais completa do que a hipertensão. Como assim mais completa? Ela tem muitos outros tipos, né, de diabetes. A hipertensão é hipertensão. Aí tem a hipertensão nível 1 e nível 2, né? E nível 3, tipo assim, leve, moderada e alta. Mas tudo é hipertensão, a mesma coisa, né? Tudo é hipertensão, tudo é o problema com a pressão, né, da pessoa. A diabetes não, a diabetes ela tem tipos diferentes e tem tipos diferentes. E cada um é de um jeito, cada um tem um tratamento, cada um tem um sintoma. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre diabetes, tá? Mas para começar, o que é a diabetes, né? Quando fala de diabetes, o que acontece no organismo? A diabetes ela é uma doença crônica causada pela produção insuficiente e a má absorção de insulina. Como assim, Nájila? Não produz insulina suficiente dentro do nosso organismo ou não absorve o suficiente de insulina no nosso organismo. E o que é a insulina? A insulina no nosso organismo, ela é um hormônio, né, que tem a função de quebrar as moléculas de glicose. O que é a glicose no nosso organismo? Açúcar, né?
Então, a insulina, ela é um hormônio que tem a função de quebrar essas moléculas de glicose no nosso organismo e produzir energia para o nosso organismo. Então, no nosso organismo, no nosso sangue, nós temos a glicose, né? Sangue. E aí a insulina, ela vem para quê? Para quebrar essas moléculas de glicose, o açúcar, e transformar em energia, né? Para o restante do nosso organismo, todos os nossos órgãos. Energia para a gente poder conseguir fazer nossas atividades, né, diárias. E aí, quando a pessoa é diabética, ela tem essa má absorção da insulina ou não produz insulina. E aí, o que acontece? Eleva o grau da glicose no sangue, né? Então, não é quebrada essas partículas de glicose. Então, é o que o pessoal fala, tipo, nível alto de açúcar no corpo, né? De glicose. E aí, traz todos os malefícios, né? Que acontece com a diabetes. Então, vamos lá. O que a diabetes pode causar? Com o aumento da glicemia, né, do açúcar, essas taxas podem levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Em casos mais graves, a diabetes pode levar até a morte, como a hipertensão. A hipertensão também mata, a hipertensão também leva à morte. E a diabetes não é diferente. Fazendo a pesquisa, para falar um pouquinho para vocês sobre diabetes, eu entrei na Sociedade Brasileira de Diabetes e lá a gente está falando que no Brasil, hoje, há mais de 13 milhões de pessoas vivendo com essa doença. 13 milhões de pessoas no Brasil têm diabetes. Isso equivale a 6,9% da população total. Então é muita gente mesmo. Pessoas que já sabem que tem a diabetes, porque a diabetes tem esse problema. Para você descobrir que você tem diabetes, pode demorar muitos anos sem você saber que você tem diabetes. Se você não tem uma rotina de fazer exame, pode ser que você demore anos para poder saber que você tem diabetes, porque ela vem silenciosa. Ela é considerada uma doença silenciosa. Tem alguns sintomas? Tem. Mas em alguns casos, esses sintomas podem demorar a aparecer. E já em outros casos, ele já aparece mais rápido, né? Que aí é de acordo com os tipos da diabetes. Diabetes 1 e diabetes 2. Então, quais os tipos mais comuns de diabetes? Os mais comuns é tipo 1 e tipo 2, mas eu vou falar de mais tipos de diabetes para vocês. Mas vamos falar dos mais populares, né? Que é o diabetes 1 e diabetes 2. O que é a diabetes 1? A diabetes 1, gente, geralmente ela acomete quando a pessoa ainda é criança ou na adolescência, né? Ela é hereditária, a diabetes 1. Ela não é transmissível, tipo, ela não transmite de contatos, de, sei lá, troca de sangue, não transmite. Ela transmite hereditário, da genética. E 90% dos casos que tem diabetes no mundo, 90% é tipo 1, né? A tipo 1 ela vai mais hereditária. Então, se você tem parente, tios, primos, pai, mãe que tem diabetes tipo 1, é ideal fazer os exames com frequência para saber se você vai desenvolver a diabetes 1 ou não, principalmente em crianças. Porque a diabetes 1 ela começa a se desenvolver quando o paciente ainda é criança ou na adolescência. E quanto mais cedo você descobrir que tem a diabetes tipo 1, melhor é para você conseguir controlá-la. Mas quem tem diabetes 1, ela não tem cura, ela é controlada, né? E aí são aqueles pacientes que tomam a injeção de insulina
todos os dias tem que tomar, porque aí ela vai controlar a glicose, controlar o açúcar no nosso organismo. Alguém conhece alguém que tem diabetes aí? Alguém conhece? Tem alguém próximo, parente, amigo, e sabe me falar se é tipo 1 ou tipo 2, ou só sabe que tem diabetes? Vamos interagir aí na live. Alguém tem? Gente, vocês não escrevem, eu acho que vocês devem colocar a live aí e sumir da Braquiara, né? Me deixar aqui sozinha falando. Ó, a Karine Martins respondeu. E a Andressa também. Minha mãe tem tipo 2. Ah, tipo 2. O tipo 2 eu vou falar mais pra frente um pouquinho, tá? Karine, você não sabe qual que é? Mas com os que eu vou explicar um pouquinho aqui dos sintomas e tudo, capaz que você, se você conhece bem a pessoa, você vai saber mais ou menos qual tipo que é a dela. Eu tenho um sobrinho de 7 anos dele, tipo, 7 anos, tá vendo? Então, o tipo 2, gente, já vou falar aqui um pouquinho pra vocês. O tipo 2, ela só aparece nas pessoas adultas, tá? É raro aparecer em criança. Aparece, mas é mais raro. Ele, com certeza, foi hereditário, né? Ou algum parente deve ter, e aí veio por hereditário, né? Porque o tipo 1, gente, outra coisa que eu quero falar pra vocês sobre a diabetes tipo 1. Ninguém até hoje sabe a causa da diabetes tipo 1. Ela não tem um porquê que apareceu. Ela não tem algum caso específico que fala, não, a pessoa que faz isso, ela vai ter uma diabetes tipo 1. Entendeu? Ela não tem um caso específico, ela não tem um porquê específico, por que acontece, por que a pessoa tem essa doença. Infelizmente, a maioria dos casos é hereditário, né? Passa. Ah, tá. Não, tudo bem, Laís. Tranquilo. Então, assim, ela passa, né, hereditariamente e só. Agora, as pessoas que não é por hereditário, ou seja, não tem parentes, não tem pais, não tem ninguém que tenha diabetes 1 e ela acaba tendo a diabetes tipo 1, não tem um caso específico pra gente falar, não, deu diabetes tipo 1 por causa disso, infelizmente. Então, o ideal é fazer os exames regularmente, né, pra poder saber se tem diabetes, se não tem, e se tiver, vai ter que fazer o tratamento. Quando é tipo 1, tem que tomar insulina todos os dias. Aí, ó, a Laís mesmo falou que o sobrinho dela toma insulina todos os dias. Dá uma dó, né? 7 aninhos. Mas assim, não sei se vocês já viram. A injeção de insulina, a agulha de insulina, ela é mais ou menos desse tamanhozinho assim, ó. Ela é subcutânea. Então, assim, ela não é uma agulha, né, que vai intramuscular. Não, ela é subcutânea. É só até chegar na camada de gordura do nosso corpo. E geralmente, quais são os lugares mais ideais de aplicar? Aonde tem uma gordura, né? Barriga, coxa, nos braços, né? São esses locais mais adequados. Participo muito da vida dele, vejo de perto e é muito sofrimento. Tenho aqui as agulhas dele. O que é subcutânea? Karine, subcutânea é uma das primeiras camadas da nossa pele. Porque tem a derme, a epiderme, entendeu? Aí tem as injeções intramusculares que vai no músculo. As subcutâneas, que é nas primeiras camadas da nossa pele. E as que vai na veia, né? Isso aí a gente vai estudar também. Ainda tem um conteúdo que a gente vai estudar, porque vocês entraram agora, né? Algumas alunas, acho que a Andressa mesmo já estudou isso. Em anatomia, acho que é. Minha mãe toma insulina todos os dias.
Então, a da sua mãe é tipo 2, né, Andressa? Que você falou. Alguns da tipo 2, além da insulina, ainda tem que tomar outros medicamentos que eu vou falar aqui também. Então vamos lá, vamos, porque é muita coisa de diabetes, senão a gente não consegue estudar tudo, falar tudo. Gente, preste bastante atenção que no final vai ter 4 perguntinhas sobre coisas que eu falei aqui na live, tá? E assim, depois vai ficar salvo, vocês podem assistir de novo para poder responder, tá bom? Então, como que é a melhor forma de prevenir a diabetes tipo 1? Gente, vida saudável. Boa alimentação, diminuir o açúcar, exercício físico, nada de cigarro, 0 cigarro, né, se já for uma pessoa adulta. Comer bastante frutas, pelo menos 3 porções de frutas no dia. Evitar álcool e outros tipos de drogas. Tudo isso dá pra gente evitar a diabetes tipo 1. E como que é a diabetes tipo 2? Geralmente, gente, ela ocorre na fase adulta e ela sempre vem com outra doença. Ela vem junto com a hipertensão, ou ela vem junto com a obesidade, ou ela vem junto com o sedentarismo. O que é sedentarismo? Pessoa que não faz nada de atividade física, não come bem, né? Tudo isso. Ou ela vem também com quando a pessoa tem triglicerídeos elevados, né? Que é o triglicérides. Hábitos alimentares inadequados, tudo isso, a diabetes tipo 2, ela tá ali coligada. Pode ser que a pessoa tenha diabetes tipo 2 e não tenha nenhuma desses problemas, mas quase por 100% dos casos vem causado por algum desses casos, ou obesidade, ou sedentarismo, ou a hipertensão. Andressa, sua mãe é hipertensa também ou ela só tem a diabetes tipo 2 mesmo? Então, assim, colesterol, triglicéridos, tudo isso altera, né? Geralmente a diabetes, ela vem junto com isso, a diabetes tipo 2, tá? E então é essencial o acompanhamento médico para poder tratar a diabetes tipo 2, porque além dela ainda tem esses outros probleminhas aqui, né? Essas outras doenças que pode agravar ainda mais a diabetes do tipo 2. Então tem sempre que estar monitorando com um médico. E a diabetes tipo 2, se ela agravar muito, ela pode ir pro pâncreas, então pode levar até a morte. Então é sim uma doença preocupante e uma doença que tem que ficar de olho, tem que ficar em monitoramento. Ela não é, a mãe da Andressa, ela não é hipertensa, mas ela tem o triglicérides alto, tá vendo? Então sempre tá ali casadinho com alguma dessas outras doenças. Então, se a pessoa tem um triglicérides alto, ou tem uma hipertensão, ou tem um colesterol alto, ou é obeso, tem que fazer testes de glicose, de glicemia, para saber se tem diabetes ou não. Porque é perigoso estar ligada e você ainda não sabe que tenha diabetes tipo 2, né? E como que a gente previne a diabetes tipo 2? Do mesmo jeito da diabetes tipo 1. Boa alimentação, atividades físicas, comer bastante frutas, evitar açúcar, evitar farinhas, comidas com farinha branca. Então, todo mundo que tem diabetes tipo 1, tipo 2 tem que evitar tudo isso. Mel, açúcar, farinha branca, alguns alimentos com carboidratos, né, de nível de carboidrato alto. Então é muito cuidado que tem que tomar, tá bom? Agora vamos falar de outra diabetes, a pré-diabetes. O que é uma pré-diabetes, Nádia? Ela tá ou não tá com diabetes? Sim. Mas quando a pessoa desenvolve uma pré-diabetes, o próprio nome já fala, é uma pré-diabetes. Ela ainda tem possibilidade de não chegar a uma diabetes tipo 1 e uma diabetes tipo 2. Ela tá ali no início, o organismo
tá dando os primeiros vestígios de uma diabetes. Então é chamado de pré-diabetes. É o único caso que dá para reverter e a pessoa depois ter uma vida normal, saudável, sem diabetes. Porém, 50% dos casos que dá uma pré-diabetes acaba levando uma diabetes tipo 1 ou tipo 2. Infelizmente. E como que é uma pré-diabetes? É quando os níveis de glicose, né, no sangue estão mais altos do que o normal, porém ainda não tá tão alto para ser considerado uma diabetes tipo 1 ou tipo 2. Então, tá tendo alteração? Tá tendo alteração. Porém, ainda não chegou no nível de diabetes tipo 1 ou 2. Então, ela tá com uma pré-diabetes. Aí os médicos vão entrar com uma alimentação, uma dieta, atividade física, alguns com medicação, para ver se reverte o caso, né? Mas infelizmente, igual eu falei, 50% dos casos acaba virando uma diabetes tipo 1 ou tipo 2. Existe também, gente, a diabetes gestacional. O que é a diabetes gestacional? É uma diabetes que ocorre no período da gestação, né, quando a mulher está grávida. E aí essa diabetes pode dar muita complicação na hora do parto, tanto para o neném quanto para a mãe. Pode dar uma complicação muito feia. Pode fazer com que o neném nasce com diabetes, né? Depois ele vai ter uma diabetes. Então a diabetes gestacional é isso. E as grávidas que já têm diabetes, elas têm que ficar numa rotina ali com o médico, olhando a glicose todos os dias para ver se não vai alterar mais ainda, porque aí pode agravar e ficar pior, né? Mas a diabetes é isso, a gestacional é isso, ela ocorre temporariamente durante a gravidez. E ela é um pouquinho mais forte do que a A1. As taxas de açúcar no sangue fica bem acima do normal, quase sendo considerada uma tipo 2. Então, toda gestante deve fazer exames de diabetes regularmente durante o pré-natal. Vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho sobre os sintomas, né? Como que a gente vai saber quais os sintomas que as diabetes causam, né? Todas as diabetes, mas principalmente a diabetes 1 e 2, a gente vai falar das principais, tá? Os principais sintomas em todas as diabetes é fome e sede excessiva e vontade de urinar várias vezes no dia. Mas eu vou falar separado. Esse é o que acontece nas duas, tá? Quais são os sintomas da tipo 1? Fome frequente, sede constante, vontade de urinar diversas vezes no dia, perda de peso, tá? Então a tipo 1 ela faz perder o peso, você faz emagrecer. Fraqueza, fadiga, mudanças de humor e náuseas e vômitos. Essa é do tipo 1. A diabetes do tipo 2 é fome frequente, sede constante, formigamento nos pés e nas mãos, vontade de urinar diversas vezes no dia, infecções frequentes, né? Direto tá tendo infecção de bexiga, de rins, de pele, muitas infecções de pele, feridas que demoram a cicatrizar e visão embaçada. Meu sobrinho urinava na cama até 10 vezes na noite. Olha aí pra vocês verem. Urinar excessivamente. É igual ela falou aí, 10 vezes na noite. Só pra vocês terem uma noção. Então, é muita vez. E é assim, é uma fome. Toda hora quer comer. Toda hora quer comer. O meu padrinho, ele tem diabetes. Toda hora ele quer comer. Toda hora ele quer comer. Toda hora no banheiro. E a dele foi tipo 2. E é igual falou aqui, visão embaçada. O meu padrinho quase ficou cego, gente.
porque ele nunca imaginou que ele tinha que ele ia ter diabetes, né? E nunca fez exame nem nada, e continuou. Igual eu tô falando, a diabetes tipo 2, ela é tão complicada que às vezes ela pode ficar anos na pessoa e a pessoa só descobrir depois. Foi o caso do meu padrinho. Ele tava com diabetes, não sabia, não fazia exame, não tinha rotina de ir ao médico. E aí ele começou a ficar com a visão embaçada. E aí ele fez o exame de vista e deu um grau altíssimo, assim, que ele falou assim, uai, peraí, credo, aí eu tô quase ficando cego. E aí foi piorando, foi agravando e aí o médico falou assim, faz o exame de diabetes, porque não tem condição da sua visão ter você perdida visão assim tão rapidamente e pra um grau tão forte. Quando ele fez o exame, ele tava com diabetes tipo 2 e o nível de açúcar no sangue dele tava altíssimo, altíssimo, altíssimo. Então, ele quase perdeu a visão por causa da diabetes tipo 2. Então, infelizmente, às vezes a gente só vai saber que tem quando agrava muito. Então, hoje ele vive numa dieta muito complicada, a dieta. Teve que diminuir tudo de açúcar e tudo mais. E ele tem que tomar remédio, né? Os remédios. E também ele precisa comer farinha de casca de maracujá, que ajuda muito. Então, para quem tem diabetes, tá? A farinha da casca da casca, não é da semente nem nada, não. A farinha da casca do maracujá ajuda muito nas pessoas que têm diabetes. O Reudson, meu noivo, ele tem a plantação, né, de maracujá. Você vê o tanto de gente que tem diabetes, que pede pra ele a casca do maracujá pra fazer a farinha, ou ele mesmo faz a farinha e vende. É muita gente mesmo. E eu não sabia disso. Vim saber depois que meu padrinho teve, que ele falou. O que vocês fazem com a casca do maracujá? Uai, joga fora. Não, pelo amor de Deus, me dá, porque o médico falou que é bom pra mim tomar, pra mim comer. Então, vamos lá. Como prevenir o diabetes? Igual eu falei pra vocês, vida saudável. Gente, só tem isso. Como prevenir. Já tentou a farinha do maracujá? E não deu uma melhoradinha, não? A dele é tipo 1, né? É mais complicado. Igual o povo fala, tipo assim, qual que é mais perigosa? É muito complicado de falar qual diabetes é mais perigosa, gente. Cada uma tem a sua parte perigosa, entendeu? Cada um é complicado. Então não tem aquele negócio de, qual que é mais perigosa? As duas são perigosas. Como prevenir? Comer diariamente verduras, legumes, 3 porções de frutas, reduzir o consumo de sal, açúcar e gordura, parar de fumar, praticar exercícios físicos, pelo menos 30 minutos por dia e manter o peso controlado, né? Nem emagrecer demais, que é no caso da tipo 1, ou engordar demais, que é no caso da tipo 2. Manter o peso ideal. Quais os fatores de risco que acaba desenvolvendo diabetes, né? Quais os principais fatores de risco? Quando a pessoa dá um pré-diabético, né? Dá o diagnóstico de pré-diabetes, então ela já tem que tomar cuidado, já tem que correr contra o tempo para poder se alimentar bem, fazer exercício, diminuir tudo isso que eu falei para poder tentar reverter a situação, né? Mas os fatores de risco para desenvolver uma diabetes é quem já foi diagnosticado com pré-diabetes, quem tem pressão alta, quem tem colesterol alta ou alteração na taxa de triglicérides, quem tem sobrepeso, principalmente se a gordura estiver concentrada na cintura. Sabe aquelas pessoas que são obesas, mas assim, é mais barriga mesmo? O braço, as pernas, não é obeso, é mais barriga, muita gordura na barriga, barriga dura, gordura dura.
é mais perigoso da diabetes. Pais, irmãos ou parentes próximos com diabetes, doenças renais crônicas e mulher que deu à luz a criança de mais de 4 quilos. Também tem que observar. Quem deu diabetes gestacional, quem tem síndrome dos ovários policísticos, também tem que tomar cuidado. Quem é diagnosticado de distúrbios psiquiátricos, por exemplo, depressão, transtorno bipolar. Depressão, gente. Vocês têm uma noção que depressão pode causar diabetes, e a diabetes pode causar depressão. Vou falar disso mais pra frente. E qual que é o tratamento, gente? Como que é? A Andressa falou que a mãe dela já tem uma gordura mais só na parte da barriga, né? Então, geralmente é esse tipo de gordura que pode desenvolver a diabetes, tá? Qual que é o tratamento das diabetes? Da tipo 1, gente, é a insulina diária, né? É a injeção de insulina diária. E em alguns casos, ela é coligada com algum fármaco, né? Com alguma medicação via oral. Mas a maioria das vezes é insulina diária. E juntamente com todo o processo de alimentação ai, gente, não é regime não, como é que é? Que a nutricionista passa, né? Cardápio não sumiu na minha cabeça. Dieta. Junto com a dieta, tudo certinho. E a injeção de insulina todos os dias. Esse é o tratamento da diabetes tipo 1. A diabetes tipo 2, alguns casos precisam da insulina todos os dias, né? Mas também tem alguns casos que só as medicações mesmo já resolvem. Que são 3 medicações, tá? As mais usadas para pessoas que têm diabetes. E essas que eu vou falar para vocês, o melhor desse tratamento é que ele é disponível gratuitamente, né? Não sei se todo mundo já sabe, mas existe. Como é que eu falo aqui? Sistema Único de Saúde, né? O SUS, ele oferece esses medicamentos gratuitamente nos postos de saúde e em algumas farmácias que tem escrito aquela farmácia popular. Aí tem esses remédios gratuitos. Só que é só chegar e pegar, Nádia? Não, precisa de uma receita médica, tá? Chegou no posto de saúde com a receita médica, vocês conseguem essas medicações gratuitas. Tanto a insulina diária, quanto também a metformina, 850mg ou a 500mg. A Andressa falou, a metformina e a glibenclamida. A glibenclamida também é fornecida. E a glincamida. É as 3? Então, assim, as insulinas humanas, né, NPH, que elas são de injetáveis, e a glibenclamida, a metformina e a glicazida. Decora esses nominhos, hein? Glibenclamida, metformina e glicazida. E a insulina humana NPH, ou a insulina normal também. As duas são... chama insulina regular e insulina humana NPH. Esses são os medicamentos que o SUS disponibiliza gratuitamente nos postos de saúde e nas farmácias, nas drogarias que tem farmácia popular. Então, esses são os tratamentos das diabetes, tá? Tem outros medicamentos, mas esses são os principais e também os que são disponíveis gratuitos pelo SUS. Então é muito interessante, gente, para quem ainda não tem, sempre peça ao médico a receita, né? E vai até uma farmácia que tem a farmácia popular ou postinho de saúde para poder fazer a retirada
gratuita desses medicamentos. Então vamos lá. Gente, alguém sabe falar a hora aí pra mim? Que eu tô com medo de começar um assunto aqui e não dá tempo de terminar. Alguém tem a hora pra poder falar aí? Porque infelizmente é 1 hora só de live. Porque se eu finalizar, se cortar minha live e eu não terminar, não tem como eu fazer outra e deixar salva as duas, entendeu? Só salva uma live. Alguém tem a hora? 8h12. 8h30. 15 minutos. Acho que dá pra falar. Vocês sabem o que é hipoglicemia? A hipoglicemia, ela também está ligada à diabetes, né? A hipoglicemia é o quê? Ela é o nível muito baixo de glicose no sangue. Tem a diabetes, que é o nível muito alto, e a hipoglicemia, que é o nível muito baixo de glicose no sangue, né? E é comum em pessoas que têm diabetes. Porque ou ela pode ser elevada ou ela pode ser baixa demais, né? É uma alteração. Travou aí, gente? Porque aqui minha tela... Gente, voltou? A tela tinha ficado preta. Se voltou, manda um dedinho. Aí, o André falou que voltou. Então, para evitar a hipoglicemia, além das complicações também de diabetes, o segredo é manter os níveis da glicose dentro da meta estabelecida pelo médico, né? Ali no padrão. Durante o tratamento é essencial manter os hábitos saudáveis e o estilo de vida, né? Além de seguir as orientações médicas. Para não ter uma hipoglicemia, que é o nível muito baixo de açúcar no sangue, ou uma hiperglicemia muito alto. O que pode causar hipoglicemia em pacientes diabéticos? Aumentar a quantidade de exercício físico sem orientação ou sem ajuste correspondente na alimentação, tá? Às vezes a pessoa tem diabetes, aí ela quer, não, eu preciso fazer exercício físico, então deixa eu fazer muito exercício físico. Peraí, gente, tudo dentro do padrão, tudo que o médico falar. Falar que você vai fazer 30 minutos por dia, é 30 minutos por dia, não é 1h30, né? Então, aumentar a quantidade de exercícios ou alimentação pode dar uma hipoglicemia em pacientes diabéticos. Pular refeições e os horários das refeições também. Comer menos que o necessário também. Exagerar na medicação, por exemplo, eu tenho que tomar metformina 850 mg 2 vezes no dia. Aí você vai lá, mede sua glicose, tá altíssima, fala, não, acho que vou tomar 4 vezes no dia hoje, porque tá muito alta, então pra dar uma baixada. Só que aí vai abaixar demais, e aí pode te dar uma hipoglicemia. Ingerir álcool ou fumar também. E a hipoglicemia, gente, ela pode levar o diabético até a morte, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Levar ao coma ou à morte. Sintomas de hipoglicemia: tremedeira, nervosismo e ansiedade, suores e calafrios, irritabilidade e impaciência, confusão mental e até delírio, taquicardia, né, que é o coração batendo mais rápido do que o normal. O que é o normal de um coração, gente? Batimento de 75 a 90. Um batimento de 100 para cima já é um pouquinho, tem que observar para ver se não tem taque cardíaco.
tontura ou vertigem, fome, náusea, sonolência, visão embaçada, sensação de formigamento ou dormência nos lábios e na língua, muita dor de cabeça, fraqueza e fadiga, raiva ou tristeza, falta de coordenação motora. Isso tudo pode estar ligado a sintomas de hipoglicemia. Vamos lá. Quais são as complicações da diabetes? O que uma diabetes pode causar num paciente? Neuropatia diabética. O próprio nome fala, né? Neuropatia, que tá ligado a neuros, né? Nervos. Tá ligado aos nervos periféricos, que carregam as informações que saem do cérebro e as que chegam até ele. Até a medula espinhal e o resto do corpo. Então, os danos a esses nervos, né, são chamadas de neuropatia periférica. Então, é uma doença muito grave e pode dar alguns traumas, tá? Também pode trazer problemas arteriais e amputações. Gente, até amputações, complicações diabéticas pode causar. Se acaso, como assim? Muitas pessoas com diabetes têm a doença arterial periférica, né? Que reduz o fluxo de sangue para os pés. Aí, o que pode acontecer? Você pode perder a sensibilidade do seu pé e o pé começar a inchar, ter algum tipo de necrose e acabar tendo que ser amputado. Então, as complicações de diabetes são graves, tá? São muito graves. Então, a diabetes, ela precisa, sim, ser controlada e assim, sempre tá indo ao médico, sempre tá vendo. Tem um aparelho que mede, né? É um aparelhinho assim, que ele tem as tirinhas e aí você faz o teste na ponta do dedo, aperta assim pro sangue vir pra ponta do dedo, vem aqui assim na lateral do dedo, fura e coloca a tirinha dentro do aparelho e pinga uma gotinha de sangue nessa fitinha, nessa tirinha. Geralmente são aparelhos que tem da marca Accu-Chek. Depois eu vou tirar uma foto do aparelho e mandar pra vocês. Aí é ele que mede a glicemia, né? Então aí você vai saber como que tá o nível do sangue. Aí se tiver alterado, muito alterado, tem que tomar cuidado. E outra, como que a gente vai medir a glicemia? Gente, de preferência, tem que medir para pessoas que são diabéticas 3 vezes no dia. Para pessoas que não sabem se é diabética e quer fazer o teste, tem que ser geralmente antes de refeição. Porque se às vezes faz uma refeição, que às vezes muito açúcar, ou muito sal, ou com muita farinha branca, pode alterar o valor, né? Então, geralmente, a preferência é que faça de manhã, tá? Antes de tomar o café da manhã. Mas pessoas que têm diabetes, ela tem que ser monitorada 3 vezes ao dia. Aí a Andressa falou que a mãe dela mede 3 vezes ao dia. Aí existe também a canetinha. A canetinha é muito mais prática, muito mais fácil de lidar, né? Ela é como se fosse uma caneta mesmo. Aí ela vem, não dá pra ver, mas é uma agulhinha. Você aperta e aí já sangra, né? O dedinho e você mede a glicemia. E tem a canetinha também de aplicação de insulina. Porque tem a seringa e tem essa canetinha. Eu esqueci de falar da canetinha. Eu falei da canetinha aqui de furar o dedo e lembrei da canetinha de insulina. A canetinha de insulina, gente, ela é muito mais prática. Você compra a canetinha e aí aperta e ela já tem a dosagem certinha que você tem que colocar, né? Que tem que tomar. Então, ela também é muito boa, é um investimento muito bom para pessoas que têm diabetes. Quais outros problemas? Pode dar doença renal, tá?
Muitas pessoas que têm diabetes pode estar ligada à doença renal. Pé diabético. Pé diabético, o que são isso? São feridas que podem ocorrer no pé de pessoas que têm diabetes e é difícil demais cicatrizar devido aos níveis elevados de açúcar, né? E a circulação do sangue. Então vai dando aquelas feridas no pé e não cicatriza. Então a pessoa tem um pé diabético. Problemas nos olhos, foi o que aconteceu com meu padrinho, né? Deu problema no olho dele, que quase que ele perde a visão. Glaucoma, que é... O que é o glaucoma? Glaucoma, gente, é a pressão do olho. Então, quem tem glaucoma tá ligado à pressão do olho, a pressão que o olho tem. E aí, diabetes pode desenvolver um glaucoma também. Catarata, que também é no olho, né? Aquela carninha. Retinopatia, que também é no olho. A pele fica mais sensível, podendo ter todos esses problemas de várias feridas, várias infecções, nada de cicatrização. Então, a pele fica muito mais sensível. Então, pessoas que têm diabetes têm esse probleminha. Alteração do humor, ansiedade e depressão, né? Então, também. E problemas sexuais, tanto no homem quanto na mulher. Então, todos esses são problemas que a diabetes, ao ficar agravar, pode ocorrer essas doenças. Então, assim, é muito complicado, gente. Diabetes é uma doença silenciosa. Ela vem silenciosa e depois ela pode agravar. Então, tem sempre que estar cuidando, tem sempre que tem que estar olhando, né, verificando o açúcar do sangue da gente, que é a glicemia, para não ter perigo de depois ter uma diabetes tipo 2, né? E pessoas que têm familiares que têm diabetes, já fica de olho também, principalmente quando ainda é criança e adolescente, que fica mais fácil de normalizar. Não normalizar porque a pessoa não vai deixar de ter, mas de deixar num padrão melhor, sabe? Peraí. Lá na farmácia tem um aparelho para diabéticos que não fura mais o dedo. Ele vem com um sensor que se coloca na pele, ele fica lá por 14 dias. E vem com um aparelho que lê o sensor e mede a glicemia sem furar. Mesmo! Gente, eu não sabia. Essa é nova, hein? É na Drogazil, né, que você tá trabalhando. Nossa, eu não sabia desse. Que legal. Lá na drogaria lá tem as fitinhas, né? E o aparelho, aquele normal. Mas esse é top demais, vai. Eu vou até depois dar uma pesquisada sobre ele. Porque, assim, é tão ruim, né? Principalmente a Karine aí, que tem o sobrinho. Tadinho, 7 anos. Ter que furar ele todo dia. Então, assim, dá uma dó. Nossa, Deus me livre. Gente, quantas horas pra mim, por favor? Que eu já vou passar a atividade. Hoje minha irmã tá fazendo massagem lá, e aí eu deixo sempre o reloginho lá pra mim ficar olhando, né? A hora certinha da live. E hoje eu tô sem nada aqui na sala. Alguém me fala o horário, por favor? A live não avisa. Ela só avisa assim, ó. Acho que é 50 segundos pra acabar a live. Aí já era. Tem alguém aí que tem relógio? Vou passando as atividades. Todo mundo pega um caderninho aí. 8h56? Não, aí. Não, tá certo isso? 8h56? Tem mais de 1 hora de live? Mas não é só 1 hora que funciona? Tá demorando, né? Ah, então deve ser isso.
8h30, nossa, então vai acabar. Vai acabar, então. Eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar as mensagens e as perguntas e vou mandar lá no grupo. 8h25, 8h30, 8h30 não é mais nada. Mas de todo jeito deve estar já acabando, então. Eu vou digitar as perguntas e mando pra vocês lá, tá bom? Vamos fazer uma chamadinha aqui, que tem que dar tempo da chamada. Todo mundo que tá na live aí, manda o nome pra mim aí na caixinha, por favor, que eu vou anotar aqui. Vou pegar uma caneta. Vai mandando os nomes aí pra mim, antes que acabe. Andressa. Karine, né? Karine Martins. Denise. Rosineide. Rosineide. Deu, só tem 4, né? Porque aqui tá falando que só tem 4 pessoas aqui na live. Gente, só pra vocês verem, né? 4 pessoas na live. Na live de segunda-feira tinha 3. É ruim, viu? A gente programar uma aula. Mas enfim, né? Muito obrigada. Eram vocês as mesmas que estavam na live de segunda-feira. Então, assim, eu quero agradecer vocês que estão sempre aqui comigo, que participam da aula, que conversam aqui comigo, que interagem na aula. Muito obrigada mesmo, tá? De coração. Me lembrarei disso. Dessas alunas maravilhosas que estão aqui comigo, sempre, tá bom? Eu não sei ainda qual que é o próximo assunto que eu vou abordar da semana que vem. Era pra gente dar entrada... Tava nos casos de voltar às aulas presenciais, mas a gente não sabe se vai voltar, porque parece que vai fechar tudo de novo, né? Então, eu vou estar conversando com o Leandro de novo, com a Adriana, pra gente ver qual vai ser o próximo assunto abordado. Mas a próxima aula será segunda-feira, 7h30 de novo, tá bom? É muito triste, gente. 20 pessoas no grupo e só tem 4. E segunda-feira foi do mesmo jeito. Segunda-feira tinha 3 só. Mas tudo bem. Eu fico muito feliz que vocês estão aqui, tá bom? E segunda-feira estamos juntos de novo, 7h30. Vou passar a atividade lá no grupo. Aí, ó, já avisou que vai encerrar a live. Então é isso. Boa noite, fiquem com Deus. Qualquer coisa pode me chamar no WhatsApp, tá bom? Que eu sempre vou estar aí falando. Ah, se vocês quiserem também um tema a ser abordado, gente, pode me mandar, tá? Fala assim, Nájila, eu tinha interesse de aprender mais sobre sobre tal doença ou sobre tal medicação. Pode falar, gente, vamos conversando, tá bom? Porque é isso aí, a gente vai precisar abordar conteúdos extras. Gente, tinha outra menina no grupo também, Laís, eu vou anotar ela também. Ela deve ter saído agora, mas ela também tava, né? Aqui tinha um sobrinho, Laís Lohane. Então é isso. Muito obrigada, beijo, fica com Deus. Boa noite.